Boa noite, alunos. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Essa é a segunda aula da nossa disciplina de análise de risco e crédito. Essa é uma disciplina que está sendo lecionada num regime um pouco especial. Como ela é a última disciplina do curso, hoje nós teremos duas teleaulas do mesmo tema. Nós vamos ter hoje a teleaula 2 e a teleaula 3. Será normalmente como é aplicado quando a gente tem duas disciplinas. Nós vamos ter duas atividades de sala, no entanto, só vai ficar uma atividade de percurso para ser feita em casa. Vamos começar a discutir um pouco dessa disciplina. E aqui comigo está o professor Diego. Boa noite, professor Diego. Boa noite, professora Denise. Boa noite, alunos. Boa noite, os tutores. Sejam todos bem-vindos para mais essa aula. E vamos lá, que hoje é bastante conteúdo, hein? Isso, gente. Então vamos começar? Vamos lá. Na aula de hoje, a disciplina de análise de risco e crédito. Eu, professora Denise Tontiucci, e o professor Diego Dorabiala Oliveira, vamos discutir dos itens da ementa, nessa aula agora, na teleaula 2, o segundo tópico da ementa. Esse primeiro tópico, Introdução ao Risco e ao Crédito, nós vimos na teleaula da semana passada. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir este tópico, o segundo tópico da ementa, e na terceira aula de hoje, nós vamos ver o próximo tópico da ementa, que também será ainda nessa sexta-feira. Ok? Só para reforçar isso, vamos ver aqui o nosso cronograma da disciplina. Então, no dia 24, nós tivemos nossa primeira teleaula, que teve o fórum como atividade de percurso. E no dia de hoje, nós vamos ter essa segunda teleaula, cujo conteúdo é método de identificação e classificação de risco e oportunidades, e muito relacionada a essa aula, nós teremos a nossa atividade de percurso, que será uma tarefa, cujo objetivo é identificar e classificar risco e oportunidades. Essa tarefa vai ter um valor especial, que é 40% do valor das atividades de percurso. Por isso eu sugiro que se preste muita atenção na atividade de sala que será feita hoje, porque ela está muito relacionada a essa atividade de percurso. Ainda na aula de hoje, nós teremos também, olha só, na data de hoje, a teleaula 3. Ok? Então preparem o fôlego, gente. Vamos ficar juntos a noite toda. Na aula de hoje, vamos discutir. Você pode ler para a gente, professor, o que vamos discutir? Claro, professora. Hoje vamos compreender quais são os indicadores que devem ser verificados quando se analisa risco e oportunidade. E também analisar indicadores contábeis de liquidez, endividamento e rentabilidade. E depois discutir noções de risco. Ok. Ótimo. Vamos começar então falando em relação à análise de crédito e de risco. Vamos discutir um pouco sobre o risco de crédito? O crédito, gente, consiste em entregar um bem ou um valor no presente, ou seja, agora, para que seja pago em data futura, conforme combinado, sujeito a juros, taxas e, em caso de atrasos, multas e juros adicionais. Essa operação carrega consigo um risco de não ser cumprida e deverá ser precedida de um contrato que busque assegurar ao ofertador de recurso o direito de recebê-lo, independentemente da vontade do tomador em pagar. Professor, o que esse texto está querendo dizer? Qual o significado desse texto? Aqui ficou muito bem explicado, professor. O risco de crédito é aquele risco que você tem de não receber o dinheiro que você emprestou, ou o risco de, caso você seja o tomador desse recurso, de não pagar pelo recurso qual você tomou, né? Pagar a sua dívida. Como ficou bastante bem explicado aqui, esse risco, uma das formas de você amenizar esse risco é, na hora de conceder o crédito, é um contrato, onde nesse contrato será estipulado, em caso de não pagamento, ou o que vai ser feito nesse caso, né? Como foi dito aqui, o contrato pode incluir alguma cláusula de que o tomador do recurso tenha que pagar mesmo sem querer fazê-lo.
o que é muito comum hoje com o financiamento de carros, né? Caso você não realize o pagamento do financiamento, o banco pode retomar o veículo, pois ele é a garantia do empréstimo. Né? Ótimo, professor. Excelente explicação, né, gente? Então vamos discutir um pouquinho mais sobre isso nos nossos próximos slides. Falando ainda de risco, o principal risco que a gente observa quando a gente está discutindo crédito é o risco de não ser feito o pagamento, ou seja, o risco de inadimplência. O risco é o grau de volatilidade e incerteza do prazo envolvido num projeto ou investimento. Há que se ressaltar que para uma dívida ser cobrada, é necessário que o devedor disponha de recursos ou de bens que possam cobrir o valor. Esse fato conduz à necessidade de que haja uma análise técnica sobre uma possível inadimplência da operação. Gente, aqui nesse slide tem duas coisas que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, é uma coisa que o professor acabou de falar, né? A necessidade que esse devedor disponha de recursos ou bens que possam cobrir o valor. Quando a gente fala aqui bens que possam cobrir o valor, a gente está falando, por exemplo, desse carro, no exemplo do financiamento. O bem pode cobrir o valor das parcelas do que foi emprestado, né? Do que foi dado de crédito para quem está comprando um carro a prazo, no exemplo do professor. Né? Além disso, aqui nesse texto fala-se dessa análise técnica. A análise técnica vai identificar a capacidade do tomador de pagar um empréstimo ou um crédito que ele tomou numa compra. Vamos discutir um pouquinho mais sobre essa análise técnica? Análise técnica do risco. Lê pra gente, professor. Claro. Um analista técnico deve estar atento às diversas variáveis que envolvem o risco numa operação financeira, devendo verificar. Então, gente, para entender o risco, o analista técnico tem que entender 4 coisas. Quais são essas coisas, professor? Então, quais são os critérios que vão ser analisados quando esse analista vai verificar, né? Primeiramente, o histórico da pessoa que está tomando crédito. Tem que ser verificado também as condições, né, desse empréstimo, as condições do tomador do empréstimo, qual a sua capacidade para saldar essa dívida e qual é o capital garantidor. No caso do carro pode ser o veículo, ou às vezes um cheque calção, ou até um avalista, né, que possa dar garantia. Garantia. Então, todas essas etapas são fundamentais para analisar o crédito. Ok, vamos discutir um pouquinho mais, de uma forma mais aprofundada, esses critérios. Sobre esses critérios, gente, ainda falando da análise técnica, ressaltando aqui o critério histórico, eu tenho a afirmar aqui para vocês que o histórico, uma análise histórica, permite verificar os empréstimos anteriores realizados, se foram ou não saldados, verificando a pontualidade do cliente, seu caráter referente à intenção de pagar ou renegociar, caso tenha sido necessário. Nessa fase, são obtidas informações junto a outros bancos e junto a fornecedores, onde são verificados protestos e outros itens que possam desabonar a história deste cliente. Gente, aqui é o seguinte, tem crédito na praça quem tem um bom histórico de crédito. Normalmente, quando a pessoa vai comprar crédito numa loja, a loja costuma perguntar quais são outras pessoas que podem falar a respeito do seu crédito, quais são outras lojas onde você já comprou a prazo. E os bancos, então, eles têm ainda mais acesso à informação. Eles vão tentar descobrir como que é o seu histórico de pagamento em dia, de adimplência ou não, né, de pagamento ou não em dia das suas contas. Existem certos serviços de proteção ao crédito que vão trazer uma maior facilidade na informação, porque a informação é chave aqui nessa questão do histórico, né, professor? Exatamente. Essa parte de histórico é basicamente informação. O banco vai verificar junto às instituições de proteção ao crédito, junto a outras instituições financeiras, como foi apresentado. E hoje em dia isso é tudo muito rápido, isso é feito de forma automática pelo sistema da empresa. Quando você vai solicitar um crédito, o gerente do banco ele só digita ali essas informações e ele consegue de forma automatizada buscar esse histórico.
Então, na maioria das vezes, o crédito é aprovado ou, às vezes, negado de forma automática. A sua solicitação não cai na mão de um analista para que seja verificado manualmente. Então, hoje tudo é muito rápido, é muito mais fácil, né? Isso é muito rápido, principalmente porque nós temos sistemas onde a informação é disponibilizada para as pessoas que precisam. Por exemplo, para quem vai fazer uma análise gerencial numa loja ou num banco. Esses sistemas estão ligados ao Serviço de Proteção ao Crédito, que é o SPC, e da centralização dos serviços dos bancos, que é o Serasa. Quem aqui sabe o que é estar com o nome no Serasa? Tem essa expressão, professor? A pessoa está com o nome lá no Serasa. Ah, sim, isso eu já ouvi várias vezes, né? Infelizmente não posso fazer o crédito porque o nome está no Serasa. Então isso acaba acontecendo. Vamos deixar essa pergunta para o pessoal? Vamos. Gente, respondam pra gente aqui no chat, o que é estar com o nome no Serasa? O que vocês entendem por isso? Quando alguém fala, tá com o nome lá no Serasa. Comentem aqui no chat, quando vierem as respostas, a gente volta no slide e comenta um pouquinho mais sobre as respostas de vocês, ok? Continuando ainda, falando da análise técnica do risco, o segundo critério que nós destacamos são as condições. Ao se discutir condições, as condições expressas na hora da concessão de um empréstimo são também pontos essenciais na hora da negociação. Para tal, deve-se verificar os recursos, entradas mensais, que o captador possui, para a partir daí estipular prazos, taxas, entre outros. Isso aí, gente, tem a ver, por exemplo, com qual é a sua renda mensal, ou qual é a quantidade de dívidas que você já tem. Se a pessoa tem um negóciozinho, uma feira, que ela participa da feira, dia de terça e quinta, ela pode chegar e pedir um empréstimo de R$1 milhão no banco? Ela vai ter condições, ela tem entradas suficientes para pagar as parcelas desse empréstimo de R$1 milhão? Essa ideia de condições está ligada a uma certa proporcionalidade entre o fluxo de caixa da empresa e o tamanho do volume do empréstimo que essa empresa precisa de crédito. É isso, professor? Quer alguma coisa a comentar? Exatamente. Aí é verificado, então, como a professora disse, qual é o montante mensal que essa empresa tem de recursos, né, para efetuar o pagamento desse contrato, e também é analisado nas condições qual o percentual desse recurso da empresa já está comprometido com outros eventuais empréstimos. Então é verificado qual a capacidade efetiva de pagamento e existe um certo limite, às vezes de, por exemplo, 40%, 50%, caso a empresa já tenha 50% do seu capital comprometido com outros empréstimos, a instituição financeira tende a recusar essa nova proposta. Né? Normalmente, gente, a gente que tem a relação de pessoa física, isso é identificado quando a gente faz as fichas cadastrais, quando se pergunta o seguinte, você tem empréstimo, seu carro foi comprado parcelado? Quais são as parcelas mensais que você paga? Se casa foi comprado parcelado, quais são as parcelas, quais são os compromissos mensais da pessoa física em relação à sua renda mensal, para compreender aí qual seria a condição da pessoa de estabelecer uma nova parcela, de colocar uma nova parcela dentro dos seus pagamentos mensais. Exatamente. Isso, né, professor? Continuando, a gente vai discutir também a questão da capacidade, está bem ligado ao conceito de condições, né? Capacidade se refere às condições de um indivíduo ou grupo de indivíduos, empresas e indústrias gerar recursos suficientes para saldar seus compromissos. Essa capacidade está menos ligada ao fluxo de caixa e mais ligada à rentabilidade. Então, quanto maior a rentabilidade da empresa, maior é a sua capacidade de honrar com seus compromissos, né, professor? Exatamente. Essa empresa vai ter condições de efetuar os pagamentos em dia. A instituição financeira se preocupa principalmente com isso, né? Esse é o cerne da questão do risco de crédito. Como que ela vai receber esses recursos? E se você, por exemplo, trabalha gerenciando uma loja e você precisa estabelecer uma política de crédito para os seus clientes, quanto de crédito eu posso conceder ao meu cliente? Quanto eu posso conceder de parcelamento que meu cliente tenha? Você tem que analisar esses mesmos quesitos. Eu tenho lá uma loja, então eu tenho que fazer uma análise do histórico desse meu cliente. Ele é um bom pagador? Sim ou não? Ele tem condições de fazer o pagamento? Ele está empregado? Ele tem condições de empregabilidade? Ele tem uma faculdade? Ele tem um curso técnico? Ele tem condições de conseguir um bom emprego? Ele tem capacidade de produzir renda e pagar em dia? Então, a gente tem que analisar aí todo o histórico e sobre isso nós vamos discutir um pouquinho mais na aula de hoje e vai ser aprofundado, tanto nessa teleaula 2 quanto na teleaula 3. Fiquem atentos. O último tópico da análise técnica de risco está ligado ao capital garantidor.
Capital garantidor, gente, é aquilo que se dá em garantia. No exemplo inicial que o professor Diego falou, é o carro, né? Que é a própria garantia do carro parcelado, né? Hoje o exemplo mais comum, mais trivial que a gente tem é o carro, mas pode ser também o apartamento, né? Ou outros bens que usem essa modalidade de garantia. Né? Às vezes a pessoa tem uma fazenda, eu sei que aqui no interior do nosso estado tem muita gente, né, que tem propriedade rural, sítio, vai pegar um empréstimo lá no BASA, aí tem que deixar a própria propriedade como garantia, né? Exato. Capital garantidor oferece a possibilidade de facilitar a captação de recursos, uma vez que, além de garantias iniciais referente à concessão de crédito, o emprestador pode reforçar essa garantia a partir de um capital sólido da empresa. Gente, normalmente isso é uma cláusula contratual e está ligada a esses empréstimos mais volumosos. Naquele exemplo de se eu tenho uma loja, vamos supor uma loja de eletroeletrônicos, e eu quero conceder a possibilidade dos meus clientes comprarem a prazo. Então eu posso fazer uma ficha cadastral e vender a prazo. Nessa ficha cadastral, eu não preciso criar um contrato que vai ter um capital garantidor necessariamente. Principalmente porque nas pequenas causas, hoje no nosso sistema judiciário, é bem simples. Eu vendi para a pessoa um televisor. Ela estava passada em 5 vezes. Depois de 6 meses não foi pago nenhuma parcela, entrado nas pequenas causas, isso aí é bem provável assim, que vai ser ganho essa causa e vai ser reavido, né, esse capital, mesmo que não haja um capital garantidor, né, Diego? Isso mesmo, dependendo do volume do empréstimo, do volume da operação a ser realizada, é tratado o contrato e as garantias. Para, que nem a professora Denise disse, para objetos de pequeno valor, normalmente esse contrato ele é mais flexível, não existem garantias tão rígidas, né, quanto você iria precisar oferecer ao banco para um empréstimo mais volumoso. Normalmente, então, está bem ligado a esses empréstimos de instituições financeiras, que vai pedir mesmo esse capital garantidor. Já os demais itens, eles estão, sim, presentes numa análise técnica de risco, mesmo quando a gente fala de um crédito muito menor, aquele crédito que você consegue numa loja, numa prestação de serviço. Tá? Então, esses demais elementos aqui no quadro, como histórico, as condições e a capacidade, eles estão mais presentes mesmo quando trata-se de um crédito menor, principalmente o histórico. Então, a gente vai dar uma certa enfoque, né, quando a gente vai discutir um pouco mais nas próximas teleaulas. Falando um pouco sobre o capital próprio e o risco. O capital próprio representa o que pertence realmente à empresa, ou seja, caso esta venha passar por dificuldades, terá recursos para pagamento de suas dívidas? Na contabilidade, o capital pode estar coberto, que são as dívidas menores do que o capital, demonstrando capacidade para honrar os seus compromissos, ou ainda, na contabilidade, o capital pode estar descoberto. Isso ocorre quando as dívidas são maiores do que o capital, representando dificuldades na captação de novos empréstimos e financiamentos, já que demonstra incapacidade de pagamento de suas dívidas com recursos próprios. Gente, essa é uma análise normalmente feita quando uma instituição bancária vai conceder empréstimo para um novo negócio, para esse negócio ou começar ou expandir, né, o motivo que é feito o empréstimo, e ele vai analisar o seguinte: essa empresa está com capital coberto ou descoberto? E aí, professor, como que é? O que é estar com capital coberto? Essa análise feita pelo banco é bastante trivial, né? É bastante comum que o banco solicite as demonstrações financeiras da instituição. No caso do capital coberto, significa que a maior parte que a empresa teria recursos hoje, recursos próprios, para saldar todas as suas dívidas. Então, quando nós formos olhar para o balanço, vocês vão ver que nós vamos olhar para o ativo e para o passivo dessa empresa. O ativo são os bens e direitos que ela tem. Se os direitos, ou vamos exemplificando, né? Se ela tem dinheiro em caixa para pagar todas as suas dívidas, por exemplo, ela estaria com o capital coberto. Mas caso ela não tenha hoje o dinheiro suficiente para pagar todas as suas dívidas, apesar de elas estarem financiadas, né? Não precisa ser pago à vista, mas isso é uma análise contábil que é realizada. Caso a empresa, vamos dizer que ela venha encerrar suas atividades, ela mesmo assim vendendo os seus bens, vendendo o local, né, vendendo o prédio que ela possua, ela não consiga pagar suas dívidas, significa que ela está descoberta. Ótimo, professor. Gente, a gente pode trazer essa análise, que ela é bem do ramo empresarial, também para a vida pessoal. A pessoa, a empresa está com capital
coberto. Quando ela vender todos os seus bens, ela consegue pagar suas dívidas. Se eu vender minha casa, meu apartamento, se eu vender meu carro, eu consigo pagar minhas dívidas? Ela está descoberto quando a dívida da pessoa é superior ao seu patrimônio, todo o seu capital. Tá? Essa é uma análise muito comum para as empresas, é uma situação que indica uma certa credibilidade. A empresa consegue mais financiamento quando ela está ainda em situação coberta. Quando ela está descoberta, normalmente ela não consegue mais, né, professor? Normalmente ela não consegue porque a instituição financeira, ela vê um risco muito grande dessa empresa não conseguir saldar as suas dívidas. Porque ela pode entender que ela está cada vez contraindo mais e mais dívidas e não está se estruturando de uma forma positiva para que ela possa realmente saldar com esses compromissos, né? Isso volta um pouco aquele último tópico dos critérios da análise técnica, que tem a ver com capital garantidor. Quando você tem dívidas maiores do que o total do seu capital, você não tem capital garantidor para os seus novos empréstimos, certo? Exatamente. Então vamos falar a posição do cliente na classificação bancária. Essa posição do cliente, gente, se refere a uma avaliação que o banco pode fazer sobre determinada pessoa ou empresa, para pontuá-la de acordo com o índice a serem estabelecidos em sua análise, no que se refere a serem bons pagadores ou não. Gente, a teleaula de hoje, a teleaula número 2, ela está ligada ao caderno da nossa disciplina. Essa aula no caderno da disciplina é o caderno da disciplina aula 4. Então, na aula 4, na nossa apostila, né, no caderno da nossa disciplina, vocês vão encontrar mais exemplos dessas pontuações bancárias. É muito interessante observar isso. Existem coisas que são muito positivas numa pontuação pela análise bancária. Por exemplo, ter um curso técnico, ter uma faculdade, ter um emprego, ter uma certa estabilidade no emprego, estar no emprego há mais tempo, coisas que te dão renda. Além disso, ter investimentos, né? São coisas muito positivas. Existem coisas que são negativas dentro da pontuação da classificação feita pelo banco. Exemplo disso é ter dívidas, ter necessidade de renegociação de dívidas antigas. Mais exemplos disso, vocês vão encontrar no caderno da disciplina. Nós vamos trazer uma abordagem mais superficial aqui, porque infelizmente a gente não consegue aprofundar em todos os tópicos. Então eu sugiro para vocês, façam a leitura do caderno, tá? Isso vai ajudar muito, principalmente a fazer a atividade de percurso dessa semana. Falando ainda sobre essa pontuação, posição do cliente em relação à classificação bancária, vamos continuar lendo, professor? Vamos. A intenção do banco é medir o nível de risco que o seu potencial cliente se encontra, mediante o estudo de indicadores. Caso a classificação seja considerada baixa, pode indicar um menor nível de precaução por parte do agente financeiro. Caso seja considerado elevado, representa um maior nível de precaução, devendo haver um maior rigor para avaliação sobre a concessão de crédito. Então, gente, o que isso quer dizer? Né? Quanto menor o nível de precaução, menor nível de... O que ele quer dizer é que, conforme a sua pontuação, ele vai avaliar se o risco é maior ou menor na hora de conceder o crédito, né? Se a sua pontuação, digamos, for elevada, quer dizer que você tem várias marquinhas ali no seu histórico, o banco já vai ficar mais receoso em conceder esse crédito. Se a sua pontuação for mais baixa, ele vai verificar que você tem um risco menor de não pagar o empréstimo, então ele vai ser disponibilizado com maior facilidade. E esse rigor na concessão pode se traduzir na forma de taxas de juros mais elevadas e um volume de crédito concedido menor. Exemplo disso para a pessoa física é o crédito pré-aprovado para o cartão de crédito ou para o saque descoberto na conta, né? Às vezes algumas pessoas têm R$100 de limite de cartão de crédito, R$300, outros têm 1.000, 2.000, 10.000 reais. Isso tem a ver com essa posição na avaliação bancária. É importante compreender isso, porque isso também tem que ser trazido, de certa forma, para a área empresarial. Para as empresas fazerem uma avaliação assim, de seus clientes, para saber quanto você pode vender a prazo para o seu cliente. Você pode vender até R$100 a parcela, R$300 a parcela, um saldo total de dívida de R$1.000, de R$500, quanto, né? Exatamente. Qual o tamanho do volume financeiro que você vai conceder como crédito para esse cliente? Tudo isso, né, é avaliado aqui na consulta do histórico e no sistema de pontuação bancária. Ok. Como que está o chat, professor? Por enquanto o pessoal está bastante calmo aqui, todo mundo não tivemos nenhuma pergunta ainda. A nossa resposta, será que eles estão lembrando? A gente fez uma pergunta no começo da aula, a gente perguntou o seguinte: o que significa estar com o nome no Serasa? O que você entende por essa expressão? Traga umas respostas que a gente quer comentar um pouco sobre isso.
Vamos falar então os indicadores a serem verificados quando a gente está falando dessa classificação bancária. Na classificação bancária, o banco vai tentar identificar o tempo de vida quando a gente fala da empresa. As empresas muito jovens tendem a ser mais arriscadas, porque existe uma taxa muito grande de mortalidade da empresa nos primeiros meses, até nos primeiros 2 anos. Então, uma empresa que está com os primeiros momentos, ela tende a ter menos credibilidade na hora de tomar empréstimo. Uma empresa que está um pouco mais consolidada, ela tende a ter mais estabilidade. Um pouco similar a isso para a pessoa que está na fase adulta. A pessoa que está na fase adulta há pouco tempo, a pessoa de 18, 20 e poucos anos, tende a ter um pouco menos de crédito do que uma pessoa que está economicamente ativa há mais anos e consegue carregar consigo um histórico positivo. Então, o tempo de vida da empresa é um indicador a ser avaliado quando a gente vai pensar na classificação bancária, certo, Exatamente. Professor? E tanto porque uma empresa muito nova, ela não tem histórico a ser avaliado. Então, uma empresa que está no mercado, digamos, há 6 meses, há 1 ano, o banco não tem muito dado com o que trabalhar. Eles não têm como saber se essa empresa é uma boa ou uma má pagadora, porque ela ainda está iniciando, ela não tem histórico no mercado. Isso, ótimo. Além disso, é analisado o plano de negócio. Eu sei que vocês tiveram algumas disciplinas que trabalharam, né? Empreendedorismo foi trabalhado com vocês, plano de negócio. Plano de negócio, gente, é utilizado aqui na hora de concessão de crédito para as empresas. O plano de negócio está ligado a essa ideia, né? De saber para onde a empresa vai, como ela vai chegar até lá. Exatamente. Como que ela vai fazer, qual é o horizonte dessa empresa, né? O que ela almeja alcançar e quais as atitudes que ela está disposta a tomar para chegar lá, o que ela pretende fazer para alcançar o seu objetivo. Que tem a ver com o nosso próximo tópico, objetivos e metas, né? Tem ligado aos objetivos e metas, se são claros, se são factíveis, se são possíveis de serem feitos, né, professor? Exatamente. Além disso, a análise da viabilidade do negócio, isso aqui é muito importante na hora de concessão de crédito. Normalmente, há a apresentação de um projeto de análise de viabilidade, para ser feita a análise da viabilidade do negócio. Além disso, existem condições internas e externas que vão determinar se a empresa está num momento propício ou não a conseguir um crédito. Essa análise de condições internas está ligada ao que a gente chama de risco não sistemático, que é o risco que não é do sistema, ele é interno da empresa, daquele ramo de atividade. E as condições externas está ligada à ideia do risco, nesse caso, sistemático, que é o quê? Do nosso sistema econômico. Por exemplo, atualmente a gente tem observado nos últimos anos uma alta do dólar. No momento de alta do dólar, se alguém vai trabalhar num ramo que utiliza-se do dólar para fazer suas transações, essa empresa está correndo risco dentro do sistema dela. Né? Ela não consegue controlar isso, não está dentro do sistema de decisão da empresa. Né? Não é isso, professor? Exatamente. Até risco, no caso de condições internas, se a taxa de inflação é um risco para a empresa, a taxa de juros de mercado. Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora da contratação do crédito. Eu sei que vocês estudaram um pouco, né, essa ideia de risco sistemático e não sistemático, na disciplina de investimentos financeiros. Esse é um conceito que vai retomar, né, a gente já está até trabalhando um texto para trazer ele para as próximas aulas com vocês. Gente, comentando sobre a atividade de sala, queria só destacar que nós vamos sim ter 2 atividades de sala hoje. Uma agora, no intervalo da nossa primeira teleaula, outra no intervalo da segunda teleaula, que no caso é a teleaula 3. Observem que foi enviado para o e-mail dos tutores um pouco mais tarde essa atividade de sala 3, talvez nem todo mundo imprimiu aí, dá tempo ainda, mais tarde teremos mais uma atividade de sala. E a gente recebeu algumas reclamações que algumas atividades de sala estão sendo entregadas no começo da aula. Não é essa a intenção. A intenção é que vocês fiquem aqui atentos à teleaula durante esses 50 minutos e que só no intervalo seja entregue a atividade de sala para ser feita no intervalo, tá? Nós vamos construir com vocês os conhecimentos para chegar até essa atividade de sala. Professor, como que está o chat? Alguém respondeu a nossa pergunta do Serasa? Respondeu sim, professor. Agora a gente tem algumas respostas. Então, olha só, o pessoal de Jaru, mandar um abraço para o pessoal de Jaru que está participando, né? Os alunos dizem que é muito chato ter o seu nome no Serasa, que às vezes quando você vai pagar alguma conta, o seu nome já foi incluído no Serasa, né? Isso até é um pouco de precipitação das empresas, né? Aí elas abusam um pouco desse serviço, realmente atrapalha bastante, né?
E isso acaba limitando muito as pessoas a realizar suas compras, que você quer comprar às vezes um bem pequeno e não consegue, né? Porque a empresa já, às vezes até indevidamente, colocou o seu nome no Serasa. Legal, obrigada, gente. Obrigada pela participação de Jaru. Estava hoje, né, no nosso início da aula, município de Jaru. Um abraço para todos aí. Gente, essa questão do Serasa, ele está aí para tentar combater uma coisa que a gente chama na economia de assimetria da informação. A assimetria da informação acontece porque a informação não está disponível para todos. Às vezes você tem um vizinho que você olha para ele e fala, esse meu vizinho é o maior nó cego. Compra a prazo, não paga, conheço bem. Você sabe disso, mas às vezes nem todo mundo sabe disso. Às vezes a pessoa que vai vender para esse seu vizinho fica na dúvida. Será que eu posso conceder crédito para essa pessoa? Será que sim ou não? Então o Serasa vem aí para tentar comunicar essa informação. É claro que ele sempre corre o risco de ser mal utilizado, né, professor? Exatamente. Como o pessoal de Jaru aqui falou, eles até citaram que as companhias de energia e de água costumam colocar muito o nome das pessoas no Serasa, às vezes normalmente indevidamente, porque você atrasa ali um dia ou dois, quando vai pagar já está no Serasa. Já está no Serasa. Aí aquela dor de cabeça para você poder tirar o nome, regularizar a situação, realmente incomoda bastante. E temos aqui também, professor, o pessoal de Porto Velho, né? Que disseram que estar com o nome de Serasa indica que a pessoa perdeu a capacidade de honrar o compromisso em tempo hábil, o que compromete seu crédito. É verdade, compromete mesmo. A principal função desses organismos, como o Serasa, é alertar as lojas, alertar o comércio de que aquela pessoa é um mal pagador. Porém, às vezes, como a gente conseguiu ver pelo exemplo aqui das companhias de energia e água, ela é mal utilizada. É um serviço que foi idealizado de uma forma positiva, porém, às vezes é utilizado da forma incorreta. Né? É isso mesmo, professor. Vamos aguardar mais respostas, gente. Participem, assim, da nossa aula. Bom, comentando ainda sobre os indicadores a serem verificados na avaliação, existe o ramo de atividade. Gente, quando a gente fala de ramo de atividade, tem ligado a noção de que a economia não cresce toda junto. Alguns ramos de atividade normalmente crescem mais rápido ou melhor, mais exponencialmente em algum momento, né? Existem momentos que a economia está mais aquecida para alguns ramos e menos aquecida para outros. Exemplo disso é que nos últimos anos, o Brasil como um todo passou por uma ampliação no sistema de construção civil. Muitas pessoas conseguiram comprar a casa própria e o Brasil inteiro teve um grande aquecimento, né, no ramo da atividade da construção civil. Exatamente. O crédito para a construção civil foi bastante facilitado, o que causou essa explosão da construção civil. Então, esse ramo em particular, mesmo que o país não cresça muito, quando você vai analisar o ramo em específico, você vai verificar que esse setor cresceu 10%, 20% naquele ano, enquanto a economia como um todo, por exemplo, cresceu 3%, já que o crescimento da economia é uma média realizada entre todos os setores. Então, isso também é bastante importante na hora de fazer a análise de crédito. Ótimo, professor. Excelente. Bem legal, né? Mudou um pouquinho as normas, né? As regras de concessão de crédito. E isso teve um boom na concessão de empréstimos para a construção civil e aumentou muito, né? Hoje em dia, antigamente era bem raro ter uma pessoa comprando a casa própria com financiamento. Hoje em dia, muita gente está comprando casa com financiamento, né? Além disso, existem ramos que, enquanto a economia está indo bem, aquele ramo tende a ir mal. Um exemplo disso é o ramo de consertos de eletrodomésticos. Quanto mais a economia cresce, maior a tendência de que os setores que prestam serviço de conserto de eletrodoméstico estarem em queda, em declínio. A ideia é de quando as pessoas enriquecem, elas tendem a querer menos consertar um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, quando ele estraga, e estarem mais dispostas a comprar um novo. Né? Antigamente, um liquidificador era um patrimônio, quando estragava, né, mandava consertar várias vezes, ficava vários anos com eles. Hoje em dia, os eletrodomésticos estão cada vez mais populares e quando estraga, as pessoas substituem. Então, o ramo de atividade no qual a empresa está inserida, influencia na hora de concessão de crédito. Então, há uma análise de quais ramos estão aquecidos na economia e quais estão em momento de declínio. Ok, professor? Ok, temos mais um comentário aqui do pessoal de Jaru sobre a questão do Serasa, né? Eles dizem aqui o que também é uma verdade, que a empresa coloca o teu nome no Serasa e depois de fazer isso ainda fica te ligando todo dia para cobrar a dívida. Aí estão questionando, poxa, mas já que você colocou meu nome lá, então não fique me ligando para cobrar, né? Porque já sujou o meu nome. Mas é verdade, as empresas elas querem receber de todo jeito, né? Então o pessoal fica ligando e incomodando para ver se você paga ou não. Gente, sobre essa assimetria de informação, existe um site que ele é tipo o contrário do Serasa. Vocês já tiveram dificuldade em alguma empresa que você compra, principalmente online? Você compra um produto e não vem aquele produto, ou vem errado, vem estragado?
Existe um site bem famoso que chama Reclame Aqui. Ele é um site que o consumidor faz denúncia. Eu comprei isso, comprei um celular de uma empresa X. A empresa me atendeu mal, ou que nem até o pessoal de Jaru mesmo falou agora, a empresa não quer me vender, ela fica me negando crédito, sendo que o meu nome tá limpo, né? Colocar no Serasa me liga todo dia. Eu coloquei o Serasa indevidamente. Você pode usar o site que a professora está indicando. Esse site Reclama Aqui é um site muito grande, tem muita movimentação, e muitas vezes quando você faz uma reclamação lá, a empresa corre atrás de você, liga para você, pega seu telefone, ela quer te dar uma resposta pelo site e por telefone, por e-mail, para você tirar a sua denúncia do site, para melhorar a imagem dela. Está também trabalhando nessa simetria da informação, né, professor? Também, porque nesse caso a empresa que fica com o nome sujo na praça, né? Isso. Então a pessoa pensa em comprar alguma coisa, consulta o Reclame Aqui primeiro e verifica que a empresa não entrega no prazo, ou que a empresa ela é muito burocrática na hora do cadastro, enfim, que ela fica colocando algum empecilho para compra ou para entrega. Aí o cliente já fala, não, então eu vou para a concorrência, porque essa empresa não me atende bem, né? Isso. Então para a empresa é muito interessante tirar o seu nome também do Reclame Aqui. É a nossa versão do consumidores, né? Exato. Ok. Vamos falar agora então dos indicadores contábeis? Gente, bem legal a participação de vocês. Tragam mais comentários, assim. Indicadores contábeis aqui, a nossa intenção é identificar principalmente a liquidez da empresa, o nível de endividamento da empresa e a rentabilidade. Vamos discutir brevemente o significado de cada um desses indicadores, professor? Vamos. Quando a gente fala liquidez, o que a gente quer dizer? Bom, liquidez é a facilidade que você tem em transformar algum ativo em dinheiro. A sua conta no banco, por exemplo, é 100% líquida, porque você quer esse dinheiro, você vai até o banco, saca esse recurso e pronto, né? Já esse recurso é líquido. O seu apartamento, né, a sua moradia, por exemplo, é um bem pouco líquido, porque você não consegue transformá-lo em dinheiro do dia para a noite. Demanda um tempo para que você possa vendê-lo, para que você possa receber esse valor, já que também é um valor mais elevado. Então, o grau de liquidez é isso, né? Qual é a liquidez da empresa? Como ela tem dinheiro em caixa hoje para pagar, ou não, ela vai ter que se desfazer de estoque, ou ela vai ter que se desfazer de algum imobilizado. A liquidez é alta ou é baixa? Isso que está sendo analisado. Ótimo, professor. Não poderia explicar melhor. Achei esse exemplo maravilhoso, assim. Gente, quando a gente fala em liquidez, como o professor muito bem explicou, essa habilidade de transformar um bem em dinheiro, né? Uma coisa líquida. Quando a gente analisa, por exemplo, uma empresa. A empresa tem um capital X, vamos falar, 100 mil reais. Esse capital está na forma de estoque ou do prédio da empresa está instalada, da instalação física? O que é mais líquido, o estoque da empresa ou a instalação física dela, o galpão onde ela está instalada? É o prédio, né, o escritório dela. Isso. Normalmente o estoque é muito mais líquido, o estoque ela vende e transforma em dinheiro. Já o prédio costuma ser muito menos líquido. Para as pessoas físicas, a gente pode fazer uma análise similar, né, professor? Exatamente. O patrimônio dessa pessoa, ela se constitui, como a professora indicou, em investimentos. Esse investimento é líquido ou não é líquido? Você pode sacar ou você tem que esperar a data de vencimento do investimento? Ou não, o patrimônio dessa pessoa são imóveis, são carros, né? Que tem uma liquidez menor, são né? Uma liquidez menor. Um sítio, assim, uma coisa que a pessoa não consegue vender de um dia para o outro. Então, quando você vai fazer uma ficha cadastral, por exemplo, para analisar a liquidez do seu cliente, é interessante saber se esse cliente tem patrimônio para liquidar essa dívida e qual a liquidez desse patrimônio. Esse patrimônio está na forma de um investimento financeiro, de uma poupança, ou ele está numa forma de um carro, uma moto, uma casa, uma coisa que se precisar desse dinheiro está difícil de vender, vai demorar um pouco mais para vender. Então a liquidez vai medir a alocação de recurso, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. E a gente vai falar também do endividamento. O endividamento a gente entende mais, né, professor? O que é endividamento? Como está a sua dívida? A sua dívida ela é de curto prazo, como nós vamos ver também na parte do balanço, é uma dívida de longo prazo. Qual é a composição da sua dívida na forma de capacidade de pagamento? A sua renda está pouco ou muito comprometida mensalmente com o pagamento de financiamentos, né? É desse tipo de coisa que a gente vai olhar nesse item. Quando a gente fala de endividamento, normalmente tem uma questão assim que diz que pessoas não podem comprometer mais do que 30% da sua renda com parcelas de dívidas. Se ela está comprometendo mais de 30%, ela vai ter dificuldade de sobreviver, vai ter dificuldade de pagar o aluguel, de pagar as compras do mercado. Então, normalmente você avalia quais são as parcelas que a pessoa compra, que ela paga, perdão, por mês, e quantos por cento da renda isso tem a ver. Então, se eu quero ali, eu presto serviço de dentista. Sou dentista, eu quero pagar
Até quando eu posso emprestar para uma pessoa? Se a pessoa tem um rendimento mensal, um salário de R$1.000, normalmente ela não pode pagar uma parcela maior do que 300. Então eu tenho que perguntar, aí, o que você paga parcelado? Você já paga uma moto? Você já paga alguma coisa? E aí eu tenho que descobrir que no máximo ela vai ter facilidade de pagar 30% da própria renda. Então a parcela que eu vou conceder a ela não pode exceder esses 30%. A gente vai discutir um pouquinho mais, né, disso? Sim, a gente vai entrar mais a fundo nesse tema. Sobre a rentabilidade, aí tem a ver com o rendimento do negócio ou com o salário da pessoa, né? Tem a ver com as entradas, a rentabilidade, o grau de lucratividade, né? Exatamente. Qual que é a entrada de recursos ou qual que é a capacidade dessa empresa de gerar lucro? Isso que vai ser analisado ali. Vamos continuar? Falando de liquidez, gente, a gente vai trazer aqui para vocês algumas fórmulas. Essas fórmulas são chaves, a gente vai utilizar, vamos utilizá-las um pouco na aula de hoje e vamos utilizá-las principalmente para fazer atividade de percurso. Então, eu gostaria que vocês entendessem aqui. Primeiro, nós vamos falar da liquidez corrente, que aqui nós vamos tratar como LC. Liquidez corrente, nós vamos tratar ela como a divisão entre o ativo circulante, que aqui no nosso slide está expresso por AC. Esse AC aparece aqui, gente, ó, AC, ativo circulante, dividido pelo passivo circulante. Tá aqui, ó, PC, passivo circulante, passivo circulante. Tá? Essa liquidez corrente tem a ver com as entradas e saídas, o fluxo de entrada e saída da empresa. Vamos falar também da liquidez seca, aqui expressa pela expressão LC, que tem a ver com o ativo circulante, como nós discutimos, menos estoques, dividido pelo passivo circulante. Vamos discutir também a liquidez geral, que tem a ver com o ativo circulante, mas os direitos de longo prazo, dividido pelo passivo circulante, mas as obrigações também de longo prazo. Quando a gente fala de direitos e obrigações de longo prazo, vocês já estudaram, assim, eu acho que a nomenclatura aqui em relação à disciplina de contabilidade, vocês estudaram, está com um nome um pouquinho diferente, né? Normalmente na ciência, às vezes a gente tem vários nomes para a mesma coisa, né, professor? Exato. É meio triste isso, né? É igual matemática financeira, tem vários nomes para dizer o mesmo. A mesma coisa, falta um pouquinho de padronização, né? Faltou uma ABNT, né, para os nomes do mundo. Mas aqui a gente vai falar de direitos, são as contas a receber no longo prazo. O direito que a empresa tem a respeito do patrimônio dos outros. Então, as contas a receber. Quando a gente fala obrigações, são as contas a pagar no longo prazo. Então, né, o que eu tenho de dívida ao longo prazo. Contabilmente, o longo prazo é se as suas dívidas são a mais ou menos de um ano. Né? É importante destacar, né? Isso, dívidas de curto prazo são dívidas que você tem com menos de um ano. E dívidas de longo prazo, ou direitos de longo prazo também, são obrigações que você tem para mais de um ano ou para o próximo exercício. Para o próximo exercício. Além disso, nós vamos discutir, então, o endividamento, em termos dessas questões, assim, quantidade de endividamento, que é expresso por essa sigla aqui, né, QTE, que tem a ver com capital de terceiros, que é aquele capital de emprestadores e investidores, dividido pelo passivo total. E além disso, vamos discutir, então, quantidade de endividamento, qualidade do endividamento. Essa qualidade tem a ver com o prazo, né? O tipo de... Ele vai analisar o seu capital próprio, né? O seu capital total e analisar também o seu passivo circulante. Então, ela vai estar ligada ao passivo circulante. Em relação ao capital de terceiros, né? Está aqui, né? Isso. Em relação ao capital de terceiros, dividido pelo capital de terceiros. Né? E vamos discutir também o grau de endividamento, que tem a ver com o capital de terceiros, dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Né? Exatamente. Nós vamos discutir também a rentabilidade contabilmente. Vamos discutir a respeito do giro do ativo, que tem a ver com as vendas líquidas, dividido pelo ativo total. Também a margem líquida, que está ligada àquela ideia que a gente discute, né, de margem de lucro. Exatamente. Que é o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Além disso, vamos falar sobre o retorno sobre investimentos, que é o giro do ativo,
multiplicado pela margem líquida. Então, para calcular o retorno sobre investimentos, você tem que calcular o giro do ativo e tem que calcular a margem líquida. Gente, aqui a gente está discutindo só a apresentação dessas fórmulas. Na atividade de sala de hoje, nós vamos fazer um exercício sobre esses dados e vamos trazer mais sobre eles na correção. Exatamente. Não é isso, professor? Uhum. E no próprio caderno também tem um exemplo, né? No caderno da nossa disciplina, bem né? explicado. A aula 4 traz um exemplo e traz uma análise dos dados de resultado, né? Isso aí vai servir como um guia para vocês para fazer a atividade dessa semana. Na atividade de semana, a gente trouxe uma empresa fictícia, na atividade de percurso dessa semana. Será uma tarefa, onde é apresentada uma empresa fictícia com balanço e patrimonial, e vocês vão ter que calcular, então, esses indicadores de liquidez, de rentabilidade de endividamento, e vão ter que comentar esses indicadores. A ideia da atividade é que sejam calculados todos os indicadores apresentados aqui, os 9 indicadores, e sejam comentados os seus significados. Nós faremos isso na aula de hoje, agora na correção, será um exercício para a gente, e isso vai ficar para vocês repetir, então replicarem durante a semana, com outros dados, né, professor? Exatamente. O modelo do exercício que vocês vão realizar durante a semana é exatamente igual ao que vai ser apresentado aqui como exemplo. A única coisa que muda são os dados. Então, se vocês entenderem o que foi feito em sala, vocês com certeza vão conseguir fazer depois a atividade. Para exemplificar mais, para a atividade da semana, nós estamos trazendo também um artigo que vai trabalhar de maneira mais científica um pouco esses dados que são apresentados hoje. Então fica aí para vocês compreenderem como que esses dados que a gente está calculando podem ser utilizados numa avaliação de uma empresa, né? Exatamente, ele vai te mostrar vou te dar um bom exemplo de como essa análise serve para que a instituição financeira fique mais ou menos segura em relação a essa empresa na hora de disponibilizar um crédito. E a gente tinha também como tópico da nossa aula de hoje falar sobre oportunidade. Oportunidade, gente, é um conceito que está muito ligado à noção de empreendedorismo. A ideia da pessoa ter ideias, ser proativo na sua ideia, ser criativo e ter o desejo de aplicar essa ideia. Né? Então, a oportunidade aqui, indo para o quadro, a gente vai ver, está ligada a ideias, está ligado à ambição, está ligado à noção de criatividade, de atitude, de desenvolvimento de negócios, de inovação e de assumir riscos. A gente vai discutir aqui, tem uma charge aqui, professor. Como que é essa charge? Então, nessa charge, o vendedor ali, ele cita, né? Em época de crise, enquanto todos choram, eu vendo lenços. Porque se está todo mundo chorando, é uma ótima oportunidade para você vender lenços, não é mesmo? Isso. Aí tem uma fila de pessoas chorando aqui, né? E ele tá cheio da grana no bolso, né? Ele viu essa oportunidade de mercado naquele momento e soube aproveitar de uma forma bastante criativa, né? Tem toda aquela questão, né? A crise também é um momento da oportunidade. Então, a oportunidade está ligada a muitos fatores que são bem ligados também à noção que a gente discute de empreendedorismo, né? Aquela pessoa que tem um espírito empreendedor e que ela vai tentar buscar, visualizar oportunidades nos negócios, né? Exatamente, independente se o clima de negócio está ruim ou se ele está bom, tem pessoas que conseguem enxergar ali uma oportunidade para que ela consiga fazer algum bom negócio nesse momento. Isso. Gente, vamos ficando por aqui com essa primeira parte da nossa aula. Agora será apresentada a atividade de sala. Espero que vocês se esforcem, tentem calcular esses indicadores. E com esse cálculo, vocês fazendo o cálculo, vai ser mais fácil a gente analisar juntos os resultados. Espero todos vocês para a gente voltar para a correção dessa atividade, que é muito importante para a realização da atividade de percurso. Lembrando que retornamos de novo para mais uma teleaula hoje, né, professor? Exatamente. Nós dois estaremos aqui para a teleaula número 3 da nossa disciplina, que vai começar às 8h50. E a teleaula 3 com atividade de sala, só que sem atividade de percurso, né? Só uma atividade de sala. Até mais! Boa noite. Retornamos então? E aí, gente, como foi a atividade de sala? Vocês conseguiram responder?
Bom, vamos partir agora para a correção e aguardamos as participações de vocês. Queremos saber se vocês conseguiram encontrar as respostas, se foi fácil, se foi difícil. Vamos aguardar então essa participação, certo, professor? Exatamente, ficamos aguardando aí pelo posicionamento de vocês. Gente, na atividade de sala de hoje, nós vimos esse balanço patrimonial. Aqui foi apresentado o ativo circulante, o passivo circulante, alguns dados como clientes, como também total do passivo. Esses dados todos vão ser analisados para a gente encontrar os dados contábeis dos indicadores que vão nos auxiliar a fazer essa análise da mensuração do risco. Então, vamos partir para a questão 1 da nossa atividade de sala? Na atividade de sala, a questão 1 trouxe uma proposta. Analise os dados, aplique as fórmulas e calcule a liquidez seca, aqui, liquidez corrente, aqui, e liquidez geral do negócio. Liquidez geral. Coisas e trecos, é o nome do nosso negócio, né? Negócio, coisas e trecos. Vamos começar então calculando a liquidez corrente. A liquidez corrente é dada pela fórmula liquidez corrente é igual ao ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Vamos identificar esses valores no nosso balanço patrimonial? Vou retornar o slide aqui e vamos aqui facilmente encontrar os valores para o nosso ativo circulante e para o passivo circulante. Professor, o senhor poderia ler para a gente qual que é o valor do ativo circulante? O ativo circulante é 243 mil. Então vamos anotar. Ativo circulante, 243 mil. E o passivo circulante? 210 mil. Aqui. Então, nosso passivo circulante, 210 mil. Então, nós temos que fazer, então, para encontrar a liquidez corrente, essa simples divisão de 243 por 210. O senhor pode dar um auxílio para a gente? Quanto que dá essa resposta? Claro, a resposta é 1,16. Então, a liquidez corrente vai ser igual a 1,16. Vamos partir, então, para uma análise deste resultado. O que significa apresentar uma liquidez corrente de 1,16? É bom, é ruim, é muito, é pouco? Qual que seria um valor desejável de liquidez corrente? Nesse valor, quanto maior, melhor, porque ele indica que o seu ativo, se o número for maior que 1, ele indica que o seu ativo é superior ao seu passivo. Ou seja, você tem entre direitos e bens, você, no caso do ativo circulante, né, os seus direitos mais líquidos, eles são maiores do que o seu passivo circulante, que são as suas dívidas de curto prazo. Então, você está numa situação favorável, né? Você tem mais ativos do que dívidas. Ótimo, professor, excelente. Gente, vamos ver aqui no quadro. Lembra que a gente estava discutindo como funciona uma fração? Aqui a gente sempre vai ter o numerador na parte de cima, né? O numerador aqui na parte de cima de uma fração e o denominador na parte de baixo. Toda vez que a gente tem um resultado de uma fração que é maior do que 1, isso significa que a parte do numerador, essa parte aqui, é maior do que a parte do denominador. Como o professor muito bem explicou, isso significa então, que o nosso ativo é maior do que o nosso passivo. E quando a gente tem uma empresa, é isso que a gente deseja, é isso que a gente espera. Que a gente tenha mais entradas no caixa, mais direitos a receber do que pagamentos no curto prazo. Vamos olhar aqui então para o balanço, isso quer dizer que o disponível da empresa, o contas a receber, o valor de clientes, os estoques, a soma disso está maior do que os gastos com pagamentos de fornecedores, as contas totais a pagar, os empréstimos da empresa e os impostos a pagar. Observem aqui então, o indicador melhor para a liquidez corrente está numa posição favorável quando eu tenho mais ativo do que passivo. E isso se traduz num índice de liquidez corrente maior do que 1 alguma coisa. Quando a minha liquidez corrente, então, é maior do que 1, eu acho isso muito positivo, porque eu estou com um ativo circulante maior do que o passivo circulante.
Será que ficou claro, professor? Acredito que sim. Gente, se não ficou claro, tragam suas dúvidas. Na atividade de percurso dessa semana, nós vamos pedir para vocês analisarem um outro balanço, trazerem esses dados e fazerem uma análise do resultado, para que como que é o significado de cada um dos números que vocês vão encontrar. Então é importante compreender essa etapa da nossa aula para conseguir fazer bem a atividade de percurso. Então é importante que vocês tragam as suas dúvidas, ok? Vamos continuar calculando? Agora vamos tratar da liquidez seca. A liquidez seca vai trazer dois números muito parecidos com esse da liquidez corrente. De novo aparece aqui o AC, reparem, é o mesmo AC, e aqui o PC é o mesmo PC, ou seja, ativo circulante e passivo circulante. Ativo e passivo, ativo e passivo. Só que aqui vai entrar uma diferenciação, porque a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito do estoque. O estoque subtrai a liquidez seca. Eu vou pegar aqui para a gente poder calcular. Professor, qual seria o significado da gente diminuir o estoque? Está vendo que a gente está diminuindo esse estoque do ativo circulante? No ativo circulante, vamos dar uma analisada? O que está dentro do ativo circulante e o que representa o estoque? Gente, vamos olhar aqui para o ativo circulante. Nós temos aqui no ativo circulante, em primeiro lugar, o disponível. O disponível também é chamado de caixa, é aquilo que está mais líquido numa empresa. Além disso, nós temos as contas a receber e o valor vendido a clientes. E por último, o estoque. Observem aqui, na contabilidade, essa organização, essa ordem, ela não é aleatória. Existe uma padronização. A gente tem aqui uma organização contábil do mais líquido, que é o disponível. Professor, vamos relembrar o conceito? O que o senhor falou para a gente que é a liquidez? Isso, do mais líquido para o menos líquido. Qual o ativo que você consegue transformar em dinheiro mais rapidamente? Então, o primeiro, claro, é o próprio dinheiro, que é o caixa. Em seguida, vão sendo colocados no balanço os ativos que você consegue transformar com maior velocidade em dinheiro. Ótimo, professor, isso mesmo. O dinheiro, né, é o mais líquido, porque ele já é dinheiro. Ele já é a própria liquidez. Contas a receber, ele é bastante líquido também, porque você tem uma certa segurança, se você analisou bem como você vendeu essas contas, né, como que ela está a receber. Vendas a clientes também tem de estar líquido, só que um pouco menos do que o disponível e a conta a receber. E o seu estoque falta ser vendido para ele se tornar algo que vai entrar aqui como clientes ou algo que vai entrar como conta a receber, né? Então, a gente considera que aqui do ativo circulante, a parte estoque é a parte menos líquida. Vamos então novamente observar a fórmula? Vamos lá, liquidez seca, ela vai pegar o ativo circulante, vai subtrair o estoque. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que eu apaguei o símbolo, né? Ativo circulante, subtraindo o estoque. Então, eu estou tirando a parte menos líquida do ativo circulante e vou deixar ele mais positivo ainda, né, professor? Isso, aí você vai analisar a parte mais líquida do seu ativo circulante em relação ao quanto você tem de dívidas de curto prazo. Então, na parte de análise de cadastro, que a gente falou bastante, a instituição financeira vai analisar o que você já vendeu e o que você tem de dinheiro, porque o estoque você ainda não vendeu, ele ainda não virou um direito, né? Você ainda tem que fazer a venda, seja ela para receber à vista ou financiado, para depois transformar em recurso. Todo o resto do ativo circulante, como está demonstrado nesse balanço, ele ou já é recurso ou já é direito. Então, você já realizou a venda, você já tem esse direito a receber. Ótimo, professor. Então, vamos olhar aqui esses dados. Vamos repetir? Ativo circulante vai entrar na nossa fórmula esse valor, 243 mil. Então, vamos lá. 243 mil. Subtraindo o valor dos estoques. No caso, 65 mil. Obrigada, professora. Aqui, ó, gente, 65 mil. 65 mil. Dividido tudo pelo passivo circulante. Qual o valor do passivo circulante, professor? 210 mil. 210 mil. Vamos lá, como que fica aqui? Como que fica esse cálculo, professor? Você pode me ajudar? Ele fica 0,85. 0,85. Né? A gente fez essa subtração aqui, né? De 143 menos 65 mil. Isso. E aí dividiu por 210.
E aí, vamos analisar o que significa esse valor de 0,85? Professor, esse valor está indicando que a empresa ela ainda continua numa boa situação, porque o valor ele ainda está próximo de 1, então, sem os estoques, essa empresa ela possui mais dívidas do que capital, do que direitos ou dinheiro em caixa. Porém, como o número é próximo de 1, ela ainda é considerada positiva. O fato de ser abaixo de 1, né, o que significa essa mudança de 1,16 para 0,85? Essa é diretamente a influência do estoque, ou seja, a empresa ela teria que pegar todo o seu ativo circulante, porém teria que vender os estoques também para poder saldar as suas dívidas de curto prazo. Ela não consegue saldar as dívidas sem mexer no estoque, ela teria que vendê-lo de qualquer forma. Ótimo, professor. Vamos trazer uma outra análise? Vamos voltar ali para o balanço? Outra maneira de enxergar aqui... Nossa, está tão rabiscado que está difícil de entender, né? Deixa eu apagar um pouco dessa bagunça. Gente, outra maneira de entender aqui é observar que, à exceção do pagamento de estoque, então vamos ver aqui, com esses 3 indicadores aqui, com disponível, contas a receber e clientes, com a soma desses 3 itens, né, dos itens mais líquidos do seu ativo circulante, a empresa consegue pagar, agora eu vou passar o slide, 85% das suas dívidas de curto prazo, que é o seu passivo circulante. Então, essa aqui que são as obrigações de curto prazo, são as dívidas que ela tem que pagar dentro desse ano, dentro de um ano, desse exercício, com o dinheiro que ela tem a receber, ela consegue pagar 85%. Ou seja, se a empresa, por alguma eventualidade, parasse de funcionar, parasse de conseguir vender qualquer estoque, com o dinheiro que ela tem quase certeza que ela vai receber, ela consegue pagar 85% das suas dívidas. Parece razoável, né, professor? Não parece um valor razoável, né? Exatamente. Você poderia considerar que, caso o estoque fosse zero, ela estaria a descoberto nesse caso. Porém, é uma diferença pouco pequena, né? Apenas 15% das dívidas ficariam em aberto a serem renegociadas. E ela vai continuar vendendo, gente. A empresa vai continuar vendendo para conseguir pagar, né, suas dívidas. Exatamente, conseguir pagar suas dívidas, continuar funcionando. Né? Quando que a gente acharia ruim uma liquidez seca? Quando ela estivesse abaixo de uns 50%? Se a gente encontrasse aqui 0,5, né? Indicador de 0,5, por exemplo, a gente poderia considerar isso aqui um indicador ruim, né, professor? Porque ela já estaria muito dependente de vender as mercadorias. Então, caso as dívidas de curto prazo elas estivessem muito em cima do prazo, seria bastante provável que essa empresa pudesse atrasar alguma delas. É isso. Isso tem muito a ver com o fluxo assim, da empresa. Quanto ela depende de vender para continuar pagando as próprias dívidas. Exato. Vamos falar então de liquidez geral? Liquidez geral tem na sua fórmula o cálculo do ativo circulante também, mas os direitos de longo prazo. Gente, uma grande diferença entre os indicadores que nós estávamos trabalhando até agora e o indicador de liquidez geral é que aqui na liquidez geral a gente vai introduzir esses dados de longo prazo. Então aqui na liquidez geral a gente não está trabalhando só com o curto prazo, como é o caso da liquidez seca e da liquidez corrente. Na liquidez seca e corrente a gente vai considerar só as coisas que estão dentro de um exercício. Aqui na liquidez geral, a gente vai considerar os dados de longo prazo, tá? Aqui, nós vamos considerar, então, os direitos de longo prazo, está aqui representado pelos clientes, no longo prazo, e as obrigações de longo prazo, que é o pagamento de fornecedores no longo prazo. Ok? Vamos olhar como fica a resolução dessa questão? Para calcular a liquidez geral, nós vamos considerar ainda o valor do ativo circulante, que nós já vimos na 243 mil, né, professor? Isso. Está se repetindo esse valor. Mas os direitos de longo prazo, que é representado pelos clientes. O que é isso? Direitos a receber, coisas que eu vendi para o meu cliente que eu só vou receber daqui a mais de um ano, próximo exercício financeiro. Aqueles financiados que ficaram para ser recebidos no ano que vem, que nesse caso somam 80 mil. Então a gente vai botar mais os 80 mil. Correto, professor? Exatamente. Dividido pelos passivo circulante, 210 mil, somado pelas obrigações de longo prazo, no caso dessa empresa, fornecedores. Esses fornecedores aqui, gente, é a compra que a empresa comprou parcelado. O que ela comprou parcelado que ela só vai pagar no que vem. E aqui está somando 100 mil reais.
vai somar aqui. Professor, como que a gente resolve isso aqui? Quanto que dá? Vamos fazer o passo a passo? Quanto que dá 243 mais 80 mil? 323 mil. Isso, professor, 323 mil. Dividido por, quanto que dá 210 mais 100 mil? 310. 310. E aí nós vamos fazer essa divisão de 323 dividido por 310. Isso, os valores são muito próximos, né? Então ela vai ficar bastante próximo a 1, fica 1,04. 1,04. Gente, isso aí também a gente volta para aquela classificação de coberto ou descoberto. Quando o valor é 1, ele está coberto. Por quê? Essa parte de cima não é uma parte positiva? Vamos olhar para a equação. Essa parte de cima não é uma parte muito positiva? Não são meus direitos? Não é o que eu tenho bem líquido? Eu estou dividindo por essa parte aqui que são minhas obrigações. Quando o resultado é 1, quer dizer que os meus direitos cobrem as minhas obrigações. Quando o resultado for menor do que 1, isso vai significar uma situação descoberto. Então a liquidez geral aqui no nosso resultado, ela está coberta, está numa situação positiva, essa empresa está bem, né, professor? Essa empresa está muito bem. Se acaso ela queira saldar todas as suas dívidas com o seu ativo, né, o ativo circulante mais o ativo de longo prazo, ela consegue e ainda vai sobrar dinheiro, né? Porque ela tem 4% a mais de ativos do que de passivos. Se ela quiser pagar as próprias dívidas, ela paga as dívidas e sobe o patrimônio dela, né? Patrimônio Paga e líquido. sobra. Sobe o patrimônio líquido. Ok? Então, isso que significa esses dados de liquidez. Eu consigo pagar todas as minhas dívidas hoje? Se eu quiser fechar as portas, eu consigo encerrar meu negócio sem dever nada a ninguém? Consegue, né? Essa empresa está conseguindo. Essa empresa, Coisas e Trecos, está indo muito bem. Muito bem. Se a empresa tivesse com resultado aqui de 0,9, 0,8, ela estaria conseguindo pagar? Aí seria em caso, se ela encerrasse as suas atividades hoje, ela não conseguiria saldar todas as suas obrigações. A não ser que ela movesse essa parte aqui, né? Isso, sem essa análise não que vai afetar o seu patrimônio líquido, né? Exatamente, porque nessa análise, nós não entramos na parte de imobilizado, né, nessa parte de investimentos e do diferido. Nós apenas estamos olhando o seu ativo circulante e ativo de longo prazo. Quais são os seus direitos que ela tem a receber, seja de curto ou longo prazo, frente às suas dívidas. Ok, professor. Então, alguma resposta no chat a respeito dessa primeira pergunta, professor? Não, por enquanto não. Gente, tragam suas respostas, seus comentários, principalmente em relação à análise desse dado. Tragam suas respostas e suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida do que significa cada um desses indicadores, perguntem agora, que vai ser muito útil para vocês na hora de elaborar a atividade de percurso. Vamos continuar agora, partindo para a questão número 2. Questão número 2. Analise o negócio, aplique as fórmulas e calcule a quantidade, a qualidade e o grau de endividamento. Qual desses indicadores você considera mais importante para analisar o endividamento e por quê? Então, tem duas perguntas aí, né? Uma proposta de calcule e a outra de responda. Responda qual é o mais útil, né? Vamos começar calculando? Vamos lá. Então, vamos falar da quantidade de endividamento. Endividamento, gente, também pode ser encarado como capital de terceiros que está dentro da sua empresa. Então, vai ser considerado, então, quantidade de endividamento? Capital de terceiros, dividido pelo passivo total. Vamos olhar ali na nossa balanço? O capital de terceiros... Capital de terceiros, no caso, é todo o passivo circulante e não circulante. Então, você vai somar 210 com mais os 100 mil. Aí a gente tem que até ressaltar que nessa parte foi destacado que o passivo circulante seria de 340 mil, mas essa conta ela está somando junto o patrimônio líquido, e patrimônio líquido é capital próprio da empresa, ela não é capital de terceiros. Algumas pessoas da contabilidade consideram isso, e na nossa apostila está assim, mas aqui, né, nosso entendimento, né, do IF, nossa posição, é que essa parte ainda pertence aqui, o ativo mais circulante não está dentro do patrimônio líquido, né? Isso. Então, gente, capital de terceiro é aquilo que alguém investiu na sua empresa. Esse investimento pode ser investimento direto ou pode ser um empréstimo. Essa é uma maneira de olhar, né? Quando alguém empresta para você, essa pessoa é como se estivesse investindo em você, ela dá credibilidade para você. Exatamente. Aqui no capital de terceiros vai constar tudo que a empresa comprou financiado.
Vamos dizer que ela comprou uma máquina para produção financiada, ela comprou as mesas, as cadeiras financiadas. Então, tudo isso é capital de terceiro, porque ela ainda não pagou, não é dela ainda. É o capital de terceiro que tem investido na empresa. Assim que ela saldar essa dívida, né, se ela quitar esse financiamento, aí passa a ser propriedade da empresa e não constaria mais como passivo. Vamos olhar para o slide, então? O que é capital de terceiro? Fornecedores no curto prazo, que eu devo, né? Comprei parcelado e devo para os meus fornecedores. Esse capital é do meu fornecedor. Exatamente. Ele está só aqui, né? Minhas contas a pagar, é um capital de terceiro ainda, porque eu ainda não paguei. Você não pagou, então... É como se a conta de luz, né? a conta de água, né? Aquilo ali fosse um capital de terceiro que eu estou utilizando e não paguei ainda. Exatamente. O empréstimo, que aí sim a gente consegue visualizar com mais facilidade como capital de terceiro, né? Aquilo que eu peguei do banco e estou utilizando para ampliar meu negócio, mas ainda não paguei. E os impostos a pagar. Não é meu esse dinheiro, é do governo. É do governo. Eu tenho que pagar um capital de terceiro. Além disso, os fornecedores no longo prazo. Né? Então aqui, gente, para fazer capital de terceiros, eu vou colocar o meu ativo circulante mais os... Perdão, obrigada, professora. Passivo circulante mais fornecedores de longo prazo. Outra maneira de escrever, já com números, 210 mil. Isso. Mais 100 mil. 100 mil. Eu vou dividir isso pelo meu passivo total. Tá mais fácil achar o passivo total, né? Que na forma... passivo total é mais fácil. É a soma de todo o passivo, né? Tanto capital de terceiros quanto capital próprio da empresa. Tá aqui, né? Mais evidente. Ops. 550 mil. Vamos calcular, professor? Quanto que dá isso aqui? Vai ficar em 0,56. 0,56. Agora vamos analisar, gente. A gente quer que esse resultado de quantidade de endividamento seja muito grande ou a gente deseja que essa quantidade seja muito pequena? O que a gente prefere, professor? Nessa parte você analisa ao contrário da liquidez, né? Quanto menor o número, melhor, porque você vai verificar que é menor a participação do capital de terceiros frente ao seu patrimônio total. Gente, essa posição de muito endividamento ou pouco endividamento depende muito do negócio, né? Se você tem um negócio muito inovador, uma ideia nova e você precisa de capital para ganhar muito dinheiro, às vezes você está disposto a pegar mais empréstimo, pegar mais capital de terceiro para você ganhar dinheiro com isso. Mas normalmente, quando o endividamento aumenta muito, isso tende a dificultar a capacidade da empresa de pagar suas contas. Então, é um dado perigoso, né, professor? Você não pode analisar de maneira leviana, porque muitas vezes, como nós até falamos, às vezes compensa você pegar capital de terceiros, devido a uma taxa de juros baixa, para realizar os investimentos. Você vai ter um lucro maior dessa forma do que se você retirar o teu capital próprio de algum investimento, por exemplo, que você esteja recebendo juros maiores do que você vai pagar pelo capital de terceiros. Então, esse dado, ele te dá uma orientação sobre como está a composição da dívida, mas ele não vai te dar uma posição final a respeito disso. Isso, tem que analisar mais dados, né, professor? Isso. Mas aqui até que tá bom ainda, né? 50% de endividamento. Sim, ela está saudável, né? Saudável. Se estiver perto de 1, já está mais perigoso, né? Já está perigoso, porque deixa muito alto. Muito alto. Vamos falar da qualidade desse endividamento. Esse endividamento foi coisas investidas ou foi um investimento, assim, mais... Ele vai analisar como você vai utilizar o passivo circulante frente ao capital de terceiros. Você vai verificar como está essa relação de curto prazo e o longo prazo. Isso, da empresa, né? Então, ou seja, a empresa vai ter muito ou pouca dívida para pagar no curto prazo frente ao capital de terceiros que está investido nela. Aqui, né, a gente tem então passivo circulante, que nós vimos, o valor dele é 210 mil, dividido pelo capital de terceiros, que nós já vimos, capital de terceiro é a soma desses dois valores aqui, né, gente? Isso. Ó, 210 mais 100 mil. Então, 210 mil mais 100 mil. Eu vou pagar essa parte de cima só para a gente não confundir o cálculo, tá, gente? Quanto que dá esse resultado, professor? Esse resultado dá 0,68. Por arredondamento? Isso, 0,68. 0,68. E aí, é um dado positivo ou um dado mais preocupante? Então, ela ainda está numa situação favorável também, se a empresa está bem estruturada. Quer dizer que 68%, né, da sua dívida de curto prazo é referente a capital de terceiros. Ela tem, né? Gente, vamos olhar aqui friamente para os dados. Olha assim, aqui o passivo circulante entra no numerador, na parte de cima da fração, né?
e ele repete aqui embaixo, sendo somado a outro dado. Então, matematicamente falando, isso aqui nunca vai passar de 1. Por quê? Essa parte de baixo sempre vai ser ou igual ou maior do que a parte de cima da fração. Isso. Né? Isso. Então, o máximo pode ser 1 quando essa parte aqui, das minhas dívidas de longo prazo, for 0. Então, quanto mais próximo a 1, mais de curto prazo está a minha dívida, né? Exatamente. O fato de eu aumentar esse dado aqui, o fato de eu aumentar esse 100 mil, vamos olhar lá no balanço? Ó, esse 100 mil aqui é o meu fornecedor de longo prazo. Quanto mais eu aumento os meus fornecedores de longo prazo, mais eu aumento a parte de baixo da fração, que é o meu denominador, e menor fica o meu indicador. Então, quanto menor for o meu indicador, mais de longo prazo é minha dívida. Então, o que eu desejo é um indicador próximo de 0. Exatamente. Nunca vai chegar a 0, né? Dificilmente vai chegar, não vai, impossível, né? É praticamente impossível chegar a 0, porque você sempre vai ter alguma coisa de curto prazo, sempre vai ter o pagamento de luz, de impostos, né? De funcionários. Né? Mas é saudável que seja razoavelmente abaixo de 1, né? Isso, você analisa. Se esse número for muito alto e os seus índices de liquidez forem ruins, aí você já começa a juntar as informações e verificar que essa empresa ela talvez não esteja sendo administrada da melhor maneira possível, o que vai dificultar a liberação de crédito para ela, né? Ótimo. Vamos falar então do grau de endividamento? O grau de endividamento vai ser calculado em relação ao capital de terceiros e o patrimônio líquido. Vamos olhar ali na nossa tabela? Capital de terceiros, que nós vimos, né, que é a soma do ativo circulante dos fornecedores, e o meu patrimônio líquido. Patrimônio líquido, que está aqui. Né, Ou seja, aí você vai analisar o capital de terceiros referente ao teu capital próprio. Capital de terceiros a gente viu que é 210 mil mais 100 mil, dividido pelo patrimônio líquido, nós vimos que é 240 mil, professor? Exatamente, 240 mil. Quanto que dá esse resultado? Esse resultado dá 1,29. Que ainda é um bom dado, né? O patrimônio líquido dela está relativamente alto, a gente tem um patrimônio líquido que está aqui no denominador. Quanto maior o patrimônio líquido, menor vai ser o nosso indicador. Ele está relativamente bom, né? Isso, ele está mostrando aí pra gente que do patrimônio líquido referente ao capital de terceiros, ela tem mais capital de terceiros do que patrimônio próprio nessa empresa. Aí você tem que analisar juntamente com os outros dados, claro, né? Nenhum desses indicadores deve ser analisado separadamente. Você verifica que, bom, primeiro, ela tem um grau de liquidez boa, então ela vai conseguir saldar suas dívidas mesmo que ela sem recorrer a novos empréstimos, né? E da parte do passivo, o capital de terceiros é maior do que o patrimônio próprio. Então, ela pode estar numa situação onde não compensa, que nem nós vimos que ela tem investimentos, ela tem imobilizado, não compensa para essa empresa retirar os seus investimentos para investir com capital próprio. Está sendo mais vantajoso essa empresa investir através de capital de terceiros. Ótimo, maravilhoso. Gente, vou deixar para vocês responderem qual desses indicadores você considera mais importante para analisar endividamento. Aguardo a sua resposta. Nós vamos ler aqui daqui a pouco, né? Exatamente, vamos sim. Vamos continuar para a última questão? Última questão, questão 3. De acordo com os dados contábeis apresentados, analise o caso presente o giro do ativo, a margem líquida e o retorno sobre o investimento. Novamente, a outra pergunta, né? Qual desses dados você considera mais importante para analisar a rentabilidade? Vamos começar analisando o giro do ativo? O giro do ativo, gente, vai considerar as vendas líquidas e o ativo total. Professor, quanto que é as nossas vendas líquidas? As vendas líquidas a gente verifica ali na DRE, que é a demonstração dos resultados da empresa. Então, ali, vendas líquidas está como 1 milhão. Nós vemos aqui, né, a receita de vendas líquidas. Então, nós vamos ter aqui 1 milhão de receita de vendas líquidas dividido pelo ativo total. Qual é o valor do nosso ativo total? O ativo total ali, 550 mil. Então, vamos fazer essa divisão para calcular o grau de giro do ativo. Fica 1,82.
E o que significa esse dado, professor? Que você está vendendo, é a velocidade, digamos, que você venderia todo o seu ativo. Quantas vezes você está vendendo o seu ativo dentro desse exercício, dentro do ano? No caso dessa empresa, o volume de vendas dela representa quase 2 vezes o número do ativo, que é um número muito bom, né? É excelente, gente. Quanto maior for as vezes que você vende todo o seu capital, é da venda que vem a sua rentabilidade. Quanto mais você gira, né? Exatamente, o giro da Mais empresa positivo. exatamente, está bem interessante. Vamos calcular a margem líquida? A margem líquida, gente, é um indicador que a gente mais comenta, né? Ah, qual é a taxa de lucro dessa empresa? Quando a gente fala disso, normalmente a gente está falando da margem líquida. Está falando do lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. Vamos olhar aqui? O lucro líquido, gente. Tá ali, 55 mil, a última... Lucro líquido do exercício, 55.461. Dividido pelas vendas líquidas, Que é 1 milhão. que é o mesmo 1 milhão. Qual que é o resultado aqui, professor? É 0,06. Gente, essa aí é uma das maneiras de a gente falar da margem de lucro, né? A margem Isso. líquida. Ele está mostrando que essa margem líquida é de 6%, né? Isso, 0,06 e representaria 6%. 6% de margem líquida, já descontado todos os impostos, já descontado o imposto de renda, todos os custos que essa empresa teve no exercício, uma rentabilidade de 6%. Isso. Vamos falar então do retorno sobre investimentos. Ele vai ter a ver com esses dois dados que nós acabamos de calcular. A gente vai multiplicar o giro do ativo Isso, que ele fica 1,82 vezes vezes a margem líquida de 0,06, retornando um valor de 0,1, que seria 10%. vai ser igual a 0,1, que é 1%. Não, desculpe, 1%, não, 10%. 10%, isso mesmo. Enganei. É, 10%. Isso, Que é um retorno bastante atrativo, né, de 10% sobre seus investimentos. 10% ao ano, né? Isso. É bastante atrativo, gente. Gente, essa é a resposta. Acredito que para essa questão é sem dúvida o retorno sobre investimento é o indicador mais importante, né, professor? Isso. A gente está um pouquinho estourado de tempo, a gente vai passar muito brevemente pela revisão do nosso conteúdo. Ok. Na aula de hoje falamos de risco de crédito, dissemos que ele é o risco, é o grau de volatilidade e incerteza do prazo envolvido num projeto ou investimento. O risco de crédito tem que estar envolvido uma análise técnica para a gente identificar o risco. Essa análise técnica vai ter como critério o histórico, as condições, a capacidade e o capital garantidor. Falamos também na teleaula de hoje sobre os indicadores contábeis. Discutimos e calculamos indicadores de liquidez, de endividamento e de rentabilidade. Por fim, falamos das oportunidades, que tem a ver com a capacidade de empreendedorismo, né? Empreendedorismo e o olhar crítico para o negócio. Gente, essa é a nossa teleaula número 2. Depois do intervalo, retornaremos com a teleaula número 3 da nossa disciplina.